Fazer a crítica de um livro é um pouco diferente de você simplesmente dar a sua opinião a respeito de uma obra. Tudo isso porque uma boa crítica leva em consideração fatores que são objetivos, né, que não dá pra você discutir muito, é daquele jeito, ponto, acabou, e fatores subjetivos que vai variar de acordo com o crítico, que vai variar de acordo com a pessoa que tá lendo, enfim. E é sobre esse ponto de vista que eu vou criticar pra vocês hoje o livro dos Baltimore, do autor europeu Joel Dicker. E se você assistir esse vídeo e gostar do livro, tiver interesse por ele, não deixe de comprar pelo link do Cabine Literária que vai estar ali na descrição do vídeo. Assim você ajuda a apoiar o canal, dando uma pequena comissão em cima da venda do livro. Começando pelos fatores objetivos do livro dos Baltimore, a narrativa é toda no passado, em primeira pessoa, ela não é linear, ou seja, ela não vai sempre de trás pra frente, você fica voltando entre os anos 80, anos 90, anos 2000 até 2012. Quando o livro é em primeira pessoa, fica bastante óbvio que se trata de um livro em que o narrador também é personagem, e nesse livro aqui tem uma outra peculiaridade que é, além de ser narrador e ser personagem, ele tá escrevendo um livro. Pra quem já leu um outro livro da série, que é esse daqui, ó, A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, sabe que o personagem principal aqui é um escritor, ele acaba, na verdade, se mudando pra uma casinha no interior, né, que é o sonho de qualquer escritor, eu acho, ir pra um lugar tranquilo pra poder escrever. Isso porque ele diz aqui que pouco tempo atrás ele recebeu os direitos autorais de um livro dele que foi vendido para os cinemas. E é quando nessa mesma cidadezinha ele reencontra o antigo amor da sua vida, é que ele vai começar a escrever o livro novo, e aí você vai ter, além da narrativa do que está acontecendo com ele, memórias que vão fazer parte desse livro novo. Sobre o estilo da narrativa, esse livro é um drama, ele tem também bastante suspense, tem muitos pedaços de informação fragmentados por todo o livro, você vai ter que ir juntando os pedaços como um quebra-cabeça para descobrir o que aconteceu, por que tal personagem tomou uma decisão muito contraditória em determinado momento, uma coisa que parecia não fazer muito sentido. E aí conforme o autor vai entrevistando diversas pessoas, mostrando o diálogo dele com diversas pessoas que fizeram parte da vida dos Baltimore, é que você vai finalmente descobrir todos os mistérios, porque todas as pessoas fizeram as coisas que fizeram. E é claro, deixando a resolução do grande mistério, que é a grande tragédia, que foi responsável por acabar com a vida dos Baltimore e mudar completamente a vida dele. O que será que pode ter acontecido? Oh meu Deus do céu! E foi quando eu cheguei no final desse livro que eu finalmente me toquei de que toda a narrativa tá falando de problemas de comunicação. Como problemas de comunicação entre as pessoas, a falta de você chegar numa outra pessoa e falar, ó, seguinte, isso aqui me incomodou, ó, seguinte, eu tô com esse problema, acaba causando, aqui pelo menos nessa história, diferentes tipos de tragédia. Um pequeno resumo da história antes de seguirmos adiante. Marcus Goldman, que é o nome do personagem, que é narrador, que é escritor, que é tudo aqui, ele viveu uma infância incrível ao lado dos tios e primos em Baltimore. A família toda dele tem o sobrenome Goldman, mas esses tios de Baltimore, né, essa ramificação da família dele ficou tão diferenciada por ter se dado bem na vida, por terem ficado rico pra caramba, que acabaram nomeando eles, renomeando de Baltimore. Mas conforme ele foi crescendo e passando por todas essas coisas divertidas, conforme ele foi se tornando adulto, ele foi perceber que essa felicidade aparente que viviam ali em Baltimore talvez não fosse tão realista quanto ele pensava. Talvez fosse uma coisa apenas para o exterior, vai saber. A partir daí, todas as conversas que são narradas são para que o Marcus consiga finalmente entender o que levou ao dia do drama, que é a grande tragédia que eu falei pra vocês agora há pouco. Agora, sobre os aspectos subjetivos, durante todo o livro eu tive a sensação de que tinha alguém me contando uma história. Tanto é que você tem poucos diálogos escritos com travessão, você tem poucas descrições de coisas acontecendo fisicamente no local. É realmente como se você tivesse chamado um amigo e falado, ô, me conta aquela história sobre como seus tios fizeram não sei o que lá, e aí ele começa a contar. Você percebe que você tem muitos parágrafos grandes durante o livro, né? A gente tá acostumado muito a pegar livros que os parágrafos são curtinhos, às vezes tem 2, 3 linhas, aqui não, né? Você tem parágrafos que às vezes tomam quase uma página inteira. O enredo do livro, por mais que seja triste, esteja realmente narrando uma tragédia, não sei o quanto vai ser capaz de deixar vocês tristes. Eu pelo menos não fiquei tão triste, porque o autor tá avisando o tempo todo, ó, tem uma tragédia, tem o dia do drama, vai acontecer não sei o que lá. Até que quando finalmente chega o dia do drama,
eu já tava completamente preparado, eu já tava tipo, já esperava que fosse realmente acontecer um drama, esperava que fosse acontecer uma tragédia, não tava esperando nada diferente. O livro depende de ser triste, depende de ser super dramático pra fazer sentido, pra fazer com que você goste dele? No meu caso, não. Eu comecei a gostar do livro muito mais, inclusive, por causa disso, porque eu já li outros livros, outros autores que usam o drama, usam a tristeza como uma muleta pra fazer você gostar do livro, e eu realmente não aprecio esse tipo de leitura. Tem também partes da história que vão provavelmente incomodar pessoas que são muito ativistas, principalmente no ramo do feminismo. Talvez, e eu já vou explicar por que é esse talvez. Eu digo talvez porque por mais que o personagem narrador aqui tenha traços de machismo, eu não concordo que o livro em si seja machista. Tem um trecho em que ele diz, por exemplo, fulano era tão delicado quanto uma mulher, mostrando que ele tem uma visão completamente equivocada do que significa de verdade ser uma mulher. Por outro lado, você tem personagens femininas aqui que de delicadas não tem nada. Então, mostrando que talvez seja realmente a visão equivocada do personagem e não o universo em que ele faz parte. Fazendo uma pequena comparação com outro livro aqui, sobre uma parte que me toca, o livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Tem um personagem principal homofóbico? Tem. Isso me incomodou um pouco? Incomodou. Mas considerei o livro homofóbico? Não. Não acho que o livro faça com que as pessoas concordem com a homofobia, não acho que o livro leve as pessoas à homofobia, da mesma maneira que eu não acho que esse livro aqui vai levar as pessoas ao machismo. E pra dar uma última pincelada nos pensamentos que eu tive enquanto li esse livro, pra mim ele tá repleto de absurdos perdoáveis. O que eu chamo de absurdos perdoáveis? Quando você tá lendo um livro que se diz completamente realista e você se depara com uma situação meio estereotipada, você fala, caramba, que feio, né? Uma situação estereotipada dentro de um livro realista. Agora, aqui, eu senti que as situações estereotipadas, principalmente quando se trata de classicismo, né, quando vai mostrar que o personagem é assim, oh meu Deus, como ele é classicista do caramba e tal, são pra provar um ponto, são pra mostrar por que tal personagem fez tal coisa, foi pra mostrar por que outro personagem chegou a tal conclusão. Então, é por isso que eu considerei perdoáveis. Mas é isso aí, gente. É um livro muito bem escrito, isso é inegável, isso, né, não tem muito o que discutir. Fiquei bastante curioso para ler a verdade sobre o caso Harry Cabert, que é o livro anterior com o mesmo personagem. Não senti que em momento algum desse livro se tornou necessária a leitura desse livro anterior para entender qualquer coisa. E também, claro, gostaria de saber a opinião de outras pessoas que leram esse livro. Por mais que eu não tenha ouvido falar tanto da leitura desse livro, em diversas livrarias eu vi que era destaque nas vitrines e tudo mais, então eu imagino que alguns de vocês talvez já tenham lido, então eu quero também saber aí a opinião de vocês. No mais, como sempre, eu vou deixar também o link da minha newsletter na descrição desse vídeo. Assinando a newsletter você recebe uma vez por semana um texto e várias recomendações muito bacanas, totalmente gratuito. Não deixe também de colocar o e-mail, ele mesmo, @danilolonardi.com, nos seus favoritos do e-mail para que não vá para a caixa do spam. Obrigado por assistir até aqui, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, não deixe de se inscrever no Cabide Literária, literatura com personalidade. Estaremos aqui quase todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano. Um grande beijo e até o próximo vídeo.